A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo neste canal. Estamos juntos para um momento de leitura da Palavra de Deus. Vamos juntos, estamos numa jornada, 6 meses para ler toda a Palavra de Deus. Curta esse vídeo, deixa aí o seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe. Vamos juntos a mais um momento de leitura da Palavra de Deus. Êxodo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, e os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra de lapidário, como o lavor de selos lavrados. Estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória, para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. E farás também um engaste de ouro. As 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás. E as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engastes, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix, de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os seus 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas suas extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul,
para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. E assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul, e a cobertura da cabeça estará no meio dele. Esta cobertura será de uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura da cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, e outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. E também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras dos selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha uma aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhe farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com elas Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Êxodo 29. Isto é o que lhes hás de fazer, para os satisfazer, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto de éfode, e do éfode e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com um cinto, a Arão e os seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o seu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que se houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro,
E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por duas partes, e lavarás as suas entranhas, e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas da orelha direita de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. E o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes. Também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a sua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desde o carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feito expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho deles não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa das carnes das consagrações, ou do pão até pela manhã, e o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu tenho te ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde, como 1 cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele oferecerás como que com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação,
perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos seus cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares os varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares. Para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao Senhor da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavrar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nele deitarás água. E Arão e seus filhos nele lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe serás por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso.
e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção das vossas gerações. Não me ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, eunixa e gálbano, estas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dela moerás e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro
que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Eles disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho nas suas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a teu irmão, e cada um a teu amigo, e cada um a teu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor,
porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isto para que eles vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abrão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé, à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti.
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum virá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que Deus abençoe a todos que acompanharam agora mais um momento especial de leitura da palavra do Senhor. Vamos juntos, todos os dias neste horário, estamos aqui lendo a palavra de Deus. Se ainda não acompanhou as leituras anteriores, vai lá no nosso canal, procure a playlist Leitura Bíblica em 6 meses e acompanhe toda a leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus.